Olá, tudo bem? Sou o professor Cristiano Vieira, da Educação de Jovens e Adultos da SMED GV. Para iniciar o tema de hoje, é preciso refletir sobre o significado do termo extinção. Você sabe qual é? Extinção corresponde ao desaparecimento de todos os indivíduos de uma determinada espécie. Nós podemos classificar a forma como a extinção acontece de duas maneiras. A primeira, que ocorre pela própria natureza, causada por eventos naturais de grandes proporções, como, por exemplo, vulcanismo, uma erupção vulcânica. E uma segunda maneira seria a artificial, especialmente realizada a maneira como os seres humanos lidam diariamente com a natureza, seja através da caça predatória de animais ou também a destruição de ambientes e, consequentemente, do habitat de diversas espécies. Agora que você já compreende a respeito do significado de extinção, vamos aprofundar o estudo sobre a questão ambiental, porque este é um tema que vem sendo abordado frequentemente em nosso dia a dia, seja nos meios de comunicação, nas escolas, nas empresas ou até mesmo em conversas entre amigos. Dentre os principais assuntos que envolvem este tema, a questão ambiental, nós temos a biodiversidade e a extinção. Você já ouviu falar nestes dois termos? Sabe qual é o significado, qual é a relação entre eles? Bom, a diversidade de espécies vivas, que podem ser animais, vegetais, plantas e que existem no mundo, ela é muito grande, ela é imensa e é mais variada do que você pode imaginar. Então, diante dessa grande biodiversidade, nós vamos perceber que parte do princípio de que ela é a variedade, então, de espécies animais e também vegetais. A biodiversidade, ela é um conjunto de elementos da qual a vida se faz presente. E nós estudamos sobre a biodiversidade para verificar os mais variados tipos de animais e de plantas que fazem parte do que chamamos de meio natural, como você pode observar nesta imagem. Mas ressalta-se que, atualmente, de certa forma, após muitas alterações nestes espaços naturais, alguns seres vivos, eles são protegidos e selecionados pelo homem em relação a outros. Alguns são protegidos e outros nem tanto. Neste sentido, quando se fala em biodiversidade, é preciso pensar tanto no número de diferentes categorias biológicas de vida, quanto na abundância dessas categorias, na quantidade. E ela inclui todos os seres vivos, biológicos, como a espécie humana, e depende da biodiversidade. Nós dependemos para a nossa sobrevivência, uma vez que os recursos naturais são os produtos da terra, que permitem a existência humana e também a existência da vida e satisfação de todas as nossas necessidades. Portanto, é necessário que se preserve a natureza para que a biodiversidade ela continue sendo este diversificado conjunto de elementos naturais. E também para que consigamos continuar a encontrar uma inúmera quantidade de seres vivos das mais variadas espécies. Porém, olha só, existe um grande desafio a ser superado no que diz respeito à biodiversidade. E você,
Sabe quais são estes desafios? Eles estão relacionados ao uso, à exploração e também à extinção e perda da biodiversidade. Mas para que estes cenários não sejam as marcas do futuro e para que não ocorra estas ameaças, é preciso adquirir um uso consciente dos recursos naturais que existem na nossa biodiversidade. Para tanto, foram criadas leis, as legislações que protegem as espécies e inibem, dificultam os acontecimentos de devastação do meio, como, por exemplo, a poluição descontrolada, a ocupação indevida de ecossistemas que devem ser preservados e também a própria extinção das espécies, amenizando desta forma os possíveis usos de forma inconsequente, sem preocupar com o futuro. No entanto, infelizmente, nem todas essas leis são cumpridas e obedecidas. Para tal, é necessário repensar algumas de nossas leis e não somente repensar, né? É também necessário obedecê-las, fazendo com que elas sejam cumpridas. E caso não forem obedecidas ou cumpridas, que então sejam aplicadas multas ou até mesmo a interdição. Por exemplo, fábricas que estão causando a poluição do meio ambiente e até mesmo a extinção de espécies. Outra possibilidade que vamos pensar dentre as possíveis maneiras de se evitar ou ao menos reduzir as implicações deste uso excessivo da biodiversidade é por meio da educação. Esta é uma forma pela qual podemos desenvolver habilidades nas pessoas para que não destruam a biodiversidade que nos cerca. É preciso uma conscientização rigorosa para que se possa ter respeito pelas espécies que são de todos nós. Então, devemos considerar que os seres humanos, eles também fazem parte de uma espécie, ou seja, fazemos parte da natureza e podemos vir a sofrer com a falta da biodiversidade, dessa diversidade de espécies. Devemos lembrar que a ação em conjunto de indivíduos e governo, ela pode se tornar uma maneira de proteger a biodiversidade e, com isso, evitar a extinção das espécies, tendo em vista o que vamos chamar de educação ambiental. Então é preciso repensar e todas as ações em conjunto fazem toda a diferença. É preciso que sejam refeitos planos e políticas, né? Então, toda a população, os governos, os órgãos públicos, entre outros setores políticos e administrativos, além das organizações de secretarias e também departamentos do meio ambiente, todos os patamares de interesse em preservar o meio ambiente, para que este possa ser conservado e toda a biodiversidade que nele existe continue existindo com a evolução natural do meio, sem pensar em agredir o ecossistema, por exemplo, a fauna, a flora e inclusive nós mesmos. Bom, sendo assim, perceba que todas estas ações, elas devem envolver uma preocupação de todos com a diversidade biológica, em meio à infinitude da biodiversidade, que é, por sinal, muito exuberante, muito bonita. Para tanto, é preciso que se preserve todas as espécies, não somente as que estão em extinção, que podemos, assim, utilizar de maneira consciente as espécies que nos são oferecidas pela biodiversidade. Pois bem, a conservação da biodiversidade, ela não pode se limitar à conservação de algumas espécies
ou meios de interesse particular ou mesmo individual. A questão da biodiversidade é um aspecto a ser considerado, pois é o meio em que vivemos, e este envolve toda a biodiversidade ou a diversidade de espécies que existe na face do planeta Terra. Por isso, nós, seres humanos, devemos ter o comprometimento sério com a preservação do nosso lar, o próprio planeta Terra, que é composto por toda essa vasta biodiversidade. Mas afinal, vamos pensar neste questionamento aqui. O que tem levado à extinção de espécies no mundo todo? Por que ocorre a extinção de espécies vegetais e animais? Você já parou para pensar o porquê que tudo isso tem acontecido? A extinção das espécies é uma das consequências da utilização, ou seja, do uso inadequado do meio ambiente, das formas de vida e da nossa própria maneira de entender o que realmente é necessário para a nossa sobrevivência, pois nós acabamos utilizando de forma intensa os recursos naturais, usamos mais do que deveríamos, né? Acabamos desperdiçando. Perceba neste mapa, ele representa alguns animais, algumas espécies que estão cada vez mais aumentando o seu risco de desaparecimento, de extinção. Perceba que cada região do Brasil, cada estado tem uma espécie, um animal em extinção. E isso é muito sério, porque compromete e envolve todo o ecossistema. E dentre os causadores que afetam essa biodiversidade estão a caça sem uma licença, o desmatamento das áreas que deveriam ser preservadas, no caso, as nossas matas ciliares que estão próximas aos rios e nascentes. Também temos as queimadas, para principalmente atender uma atividade econômica que é a pecuária e também a agricultura, e outras ações que prejudicam o meio ambiente e trazem extinção de espécies. Olha que triste o cenário dessa ilustração. Bom, todos estes acontecimentos poderiam ser menos drásticos, não acha? Isso se nós fizéssemos o uso moderado destes recursos, como, por exemplo, respeitar as áreas que precisam e devem ser preservadas. Portanto, a biodiversidade ela é um tema de grande relevância, que está sendo estudado por inúmeras pessoas, como cientistas e pesquisadores, para que seja possível viver de forma sustentável. E assim ocorra o que chamamos de desenvolvimento sustentável, de modo que todas as espécies continuem o seu ciclo natural entre o meio ambiente e o avanço tecnológico, e assim consigamos atingir o desenvolvimento sustentável. Por fim, pessoal, sabe-se que é fato que a extinção das espécies ela vai continuar a existir, mas espera-se que se diminua este ciclo natural, que sempre existiu, é natural. E para que possamos ter uma maior variedade possível de seres vivos no planeta Terra. Portanto, é preciso principalmente nos conscientizarmos em relação à preservação e ao uso dos recursos disponíveis na biodiversidade do planeta. E para que tenhamos com isso um aumento das espécies e também o nosso próprio desenvolvimento. Olha, este foi o tema de hoje. E lembre-se que você pode contribuir para a redução da extinção de espécies através de ações que beneficiem a preservação de plantas e animais em sua cidade, em seu estado e também em nosso país. Para acessar as nossas atividades na plataforma SMED-GV, basta você apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela e também acesse as nossas redes sociais
Não se esqueça de inscrever-se no canal no YouTube SMED GV. Um abraço, pessoal, e até a próxima!